E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo à última aula do curso de Ruby do OneBit Code. E o nome dessa aula é Projeto Final. Nela, a gente vai ver coisas realmente muito legais que vão expandir muito o seu poder como programador. Você vai aprender a fazer leitura em arquivo, ou seja, a conseguir abrir um arquivo e ver o que tem dentro através de um programa Ruby. Também vai conseguir escrever em um arquivo. Vai aprender a fazer chamadas web. Então agora o seu software vai conseguir se comunicar com a internet para mandar mensagens e baixar informações, ok? Você vai aprender a fazer web scraping também para você conseguir entender as informações que existem nos sites, conseguir extrair informações dos sites, ok? E no final eu vou deixar um projeto especial para você fazer, para você realmente se formar aí no nosso curso de Ruby. Esse projeto ele vai usar grande parte das coisas que você aprendeu neste curso. Então, bora lá começar essa aula incrível! O nosso primeiro tópico dessa aula é leitura de arquivos. Então, ler e escrever em arquivos te dá o poder de criar uma grande gama de softwares, né? Muitos softwares servem para manipular arquivos. Você vai aprender a fazer isso usando as classes do próprio Ruby, ok? Então, bora lá! Para começar, a gente vai aprender como realizar a leitura de arquivos. E para fazer isso, a gente vai ler uma lista dentro de um arquivo. Então, cria aí um arquivo chamado shopping-list.txt, certo? Eu vou criar ele aqui também, vou criar esse arquivo. Beleza, criei o arquivo. Agora eu vou colocar uma lista dentro dele. É uma lista de compras, né, da feira, por exemplo. Então vai ter ali morango, brócolis, palmito, qualquer coisa que você deseje, certo? Agora a gente vai criar um arquivo chamado read. Esse arquivo ele vai ser responsável por ler essa lista. Dentro desse arquivo a gente vai usar uma classe chamada file. Então veja bem, na linha número 1 a gente está só imprimindo ali lista de compras, como a gente sempre faz. Já aqui na linha 3 é que ocorre a leitura real do arquivo. A gente está chamando uma classe, né, chamada file do Ruby, tá? Você não precisa importar nada, ela está sempre disponível. E aí você vai dizer assim, file open, beleza? E aqui você vai passar o caminho para o arquivo. Como os dois arquivos estão na mesma pasta, você não precisa colocar basicamente nada antes dele, ok? Então aqui, shopping-list.txt. E aqui a gente está fazendo um it, a gente está iterando o resultado. Então ele vai devolver linha por linha o resultado, né? É um array com cada linha num elemento do array. Então a gente vai colocar file.it e aí cada linha vai cair dentro do line, né? Como a gente já aprendeu sobre iteração. E aqui a gente vai mandar imprimir cada uma daquelas linhas. Vamos ver se isso aqui funciona de verdade, né? Vamos chamar aqui, read.rb. Mandei executar. Olha que apareceu para a gente, lista de compras, morango, brócolis e palmito. Então funcionou, certo? Funcionou certinho. Basicamente, esse cara lê o arquivo, coloca aqui nesse array o resultado e aqui a gente faz o it de tudo isso. Se eu adicionar, por exemplo, um novo item aqui, tomate, por exemplo, e mandar imprimir agora, será que vai aparecer? Apareceu, certo? Se eu colocar ele na mesma linha, palmito e tomate, o que aconteceria? Eles vão aparecer na mesma linha, certo? Porque basicamente aqui o file ele fica linha por linha, né? Ele pega linha por linha do nosso arquivo. Vou até mandar imprimir o file aqui para você entender melhor esse cara. Se eu mandar imprimir, ele pegou aqui um objeto, né, do tipo file e tem o objeto, está imprimindo um objeto para a gente. Mas quando a gente faz o it nele, esse objeto ele tem o it, ele vai devolver a linha por linha para a gente, beleza? Então, tranquilo, né? Fazer leitura é tranquilo. Agora vamos ver fazer escrita. A gente vai criar um arquivo chamado write.rb. Nele a gente vai colocar o seguinte arquivo, o seguinte conteúdo. Também é um file. A gente vai mandar abrir o arquivo da mesma forma, file.open. A gente vai mandar abrir aquele arquivo que a gente já tinha criado.
E aqui a gente passou uma opção para ele, ó, que é esse A. Esse A é o append. O que isso quer dizer? Que quando a gente escrever nesse arquivo, a gente não vai sobrescrever o que já existe. A gente não vai apagar o que tem e sobrescrever. A gente quer adicionar o final do arquivo, beleza? Então, a gente está dando file open, que é bem parecido com o que a gente teve aqui, que era file open também. Só que aqui a gente vai escrever ao invés de ler. E basicamente aqui dentro, ó, a gente está passando um bloco também. Nesse bloco, ó, a gente chama line, que é o que tem aqui, né, que a gente está passando como argumento do bloco. A gente chama line.puts e escreve o que a gente quer que seja adicionado ao arquivo. Arroz, feijão, azeite e etc. Tá? Então, vou rodar esse write. Vamos ver o que acontece com o arquivo que a gente criou. Rodei Ruby write. Agora vamos lá no arquivo. Olha o que aconteceu. Ele adicionou aqui para a gente, ó, arroz, feijão e azeite de oliva. Certo? Ele adicionou certinho para a gente. Você pode estar se perguntando, mas Léo, por que aqui ele não pulou linha, aqui ele pulou linha, que coisa estranha é essa? Porque ó, a gente usou o puts. Lembra que o puts a gente usa para imprimir na tela, né? E ele também não vai pular, ele vai pular a linha depois dele. E aqui o feijão ele também vai mandar pular a linha depois dele, mas o print não pula a linha. Então exatamente isso que aconteceu, ó, esse cara não pula a linha, beleza? Então, ó, tá aqui no nosso arquivo. Se eu rodar de novo, ele vai escrever novamente. Se eu rodar de novo, ele vai escrever novamente. Então, agora você já aprendeu que é possível ler de arquivos, né? Se eu rodar o read aqui, por exemplo, ó, ele vai devolver essa lista que está aparecendo ali. E se eu mandar escrever, ele vai escrever no arquivo para a gente. Então, agora já dá para você montar coisas de log, já dá para você colocar qualquer tipo de informação que você queira em um arquivo, beleza? Então, bora para o próximo tópico. O nosso segundo tópico é mais que especial, chamadas web. Como você sabe, a gente começou desenvolvendo os nossos softwares de forma isolada, né? Então até agora os programas que a gente criou não se comunicam com o exterior. E agora a gente vai aprender como fazer para eles fazerem chamadas então para outros softwares via internet, né, que são as chamadas web. A maior parte dos softwares se comunicam, né, com outros softwares, como as redes sociais, com a maior parte dos aplicativos do celular e etc. Então é extremamente importante a gente aprender a fazer essa ponte via internet entre vários softwares, beleza? Então a gente vai usar a classe NetHTTP do Ruby para fazer isso. Então, bora lá! Chamadas web. Dentro dessa parte a gente vai ter 3 subtópicos que são requisições HTTP, requisições HTTPS e requisições HTTPS do tipo POST, tá? A gente vai falar só sobre a superfície, né, das chamadas web para abrir a sua mente para essa possibilidade, mas lá na aula escrita eu vou deixar algumas referências e também a indicação de um outro curso nosso para você aprender um pouco mais sobre tudo isso, beleza? Então, continuando aqui, vamos falar então da requisição mais simples, né, que é o GET. Então, cria um arquivo aí chamado webget.rb, vou criar ele aqui também, webget.rb, e a gente vai colocar o seguinte nele, ó. O próprio Ruby já tem uma biblioteca chamada net, né, e HTTP. A gente vai dar o require, né? A gente já aprendeu sobre require. Quando a gente tem uma gen, a gente faz esse require para poder usar os códigos dessa gen, né, para deixar ele disponível ali dentro. E agora, na linha 3, ó, a gente vai fazer então a chamada get. Então aqui a gente está chamando ó, o module net, HTTP, a classe HTTP, e aqui o método get dela. Então a gente vai chamar um site da web. Esse site, no caso, é o example.com. É um site que existe só para a gente fazer esses testes mesmo, tá? Então nesse example.com a gente vai chamar o caminho index.html dele. Então você sabe que um site tem barra e várias coisas depois da barra. E aqui no caso é o index.html. Depois que a gente fizer isso, a gente vai colocar o resultado ó, dentro de example, beleza? E aí a gente vai usar aquela coisa que a gente já aprendeu, que é o file open. A gente vai criar um arquivo ó, chamado example.html. Se ele não existir, ele vai ser criado na hora, porque a gente vai mandar escrever nele. Então, se ele não existe, vai passar a existir. E aqui a gente está dando a instrução de escrita nele, né? A gente vai sobrescrever o que tiver. E aqui, ó, veja bem, a gente vai escrever linha por linha nesse arquivo. A gente vai dar o line.puts example, né? A gente vai mandar escrever o que tiver
no example dentro desse arquivo. Beleza? Estamos misturando aí um pouquinho do que a gente aprendeu antes com o que a gente vai aprender agora. Então eu vou chamar aqui o web get.rb. Estou chamando, ó, criou o arquivo para a gente, o example.html. Veja que é um arquivo HTML mesmo, então eu chamei um site e aqui apareceu para mim, ó, o HTML desse site. Talvez para ficar um pouco mais visual para a gente, eu vou abrir no browser, tá, o example.html para ver como é que seria. Ó, o que ele baixou da internet para a gente foi esse site, ó, ele baixou isso que você está vendo, example domain, this domain, etc, etc. Beleza? Então, conseguimos fazer uma chamada web através do webget para esse site e conseguimos, então, chamar essa URL. Poderia, por exemplo, chamar onebitcode.com aqui e etc. Só que o onebitcode é HTTPS, já já a gente vai falar disso, beleza? Então, vou chamar aqui, por exemplo, o Google e vou tirar essa URL aqui da frente que não é necessário no Google. Vamos tentar chamar esse cara e colocar no HTML chamado google.html, né? Vamos chamar, vamos ver se vai dar certinho. Ele reclamou aqui do hostname, né? Então deixa eu ver se é o formato. Deixa eu ver, deixa eu chamar. Beleza. Então vamos dar uma olhada como é que ficou isso, o google.html. Ó, ele moveu, né? O site do Google fez um redirect aqui pra gente, ó. Então, ele gostaria que eu chamasse ele de outra forma, né? Então, deixa eu colocar o www antes e fazer a chamada de novo. Vamos ver se ele ainda vai mostrar a mesma coisa pra gente. Beleza, ó. A gente baixou, então, as informações do Google. Você tá vendo? É um site bem similar ao do Google. É o que a gente fez, foi o download da página dele. Quando você acessa alguma coisa no browser, o teu browser faz o download daquilo e exibe para você. Você pode fazer esse download através de chamadas web também, beleza? Então, funcionou aqui perfeitamente bem. Agora, vamos ver então as chamadas HTTPS. Eu não vou explicar tanto o que é o HTTPS, mas basicamente ele é uma maneira de você se conectar aos sites de uma forma mais segura, né, criptografada. Beleza? Então vamos criar agora um arquivo chamado https.rb. Vamos lá, https.rb. E nesse arquivo você vai colocar o seguinte código. Ó. Você vai colocar o require lá no começo, como a gente já tinha, né? Depois na linha 3, a gente vai dizer que a conexão vai ser feita com o site, com esse site aqui, certo? E a gente vai dizer que a porta que a gente quer se conectar é a 443, que é a porta basicamente do SSL, né? É a parte segura, a parte do HTTPS, beleza? E aqui a gente está dizendo, ó, no HTTPS para usar o SSL, que é o certificado. Essa biblioteca do Ruby fica um pouquinho mais confusa essa parte do SSL, do HTTPS, mas no final eu vou deixar uma referência para você da biblioteca do Ruby para fazer chamadas web, que é mais simples na minha opinião, que inclusive eu vou recomendar para você fazer o projeto final. Continuando, na linha 7, ó, a gente vai efetivamente fazer a chamada. Aqui a gente só instanciou o objeto, né? Criamos o objeto, colocamos aqui. Depois aqui a gente setou uma variável dele de instância. E aqui a gente está fazendo efetivamente a chamada, o GET, para esse site aqui, /API Users. Esse é um site que serve para a gente também fazer chamadas aleatórias, só para a gente testar se tudo está funcionando. Esse site ele não deve responder para a gente com HTML, ele vai responder para a gente com JSON. JSON é um formato aí de comunicação da web que você vai ver já já como mais ou menos é o formato dele. Lembrando que eu vou deixar para você no final referências e também link para um curso do OnBitCode onde você pode aprender mais sobre isso. Então, depois que a gente faz a chamada, a gente vai mostrar o código, né, o status code. Sempre que você faz uma chamada web, tem um status code. Por exemplo, 404 quer dizer que não encontrou o recurso, 500 quer dizer que deu um erro, né? E aqui a gente vai ter a mensagem, que é basicamente do status, a mensagem do status, e aqui a gente vai ter efetivamente o resultado. Então, vamos tentar chamar esse cara. Vamos chamar o https.rb. Estamos chamando, ó, apareceu para a gente, ó, o status é 200, que é sucesso, quando tem status 200 deu tudo certo, a mensagem é ok, e embaixo tem o JSON, que é aquilo que eu estava falando para vocês, é esse formato que a gente usa quando uma máquina vai se comunicar com a outra, né? APIs
são softwares que ficam na nuvem, que não são feitos para conversar com pessoas, são feitos para conversar com outros softwares. Então o Google tem várias APIs e várias empresas têm várias APIs. Então, quando você cria uma API, você deixa ela disponível na web para outros softwares consumirem informações do seu software. No caso aqui, ó, a gente baixou então vários resultados de vários usuários. Nesse caso, são resultados aleatórios que esse site prepara para a gente, só para a gente ter um exemplo, tá? Mas você poderia estar realmente conversando com um site de verdade. Inclusive, no projeto final, você vai baixar JSON, né, da API que você vai conversar, ok? Então fizemos a chamada, vimos que existe um código, né, de sucesso, erro ou qualquer outra coisa, que também ele pode ser traduzido numa mensagem um pouco mais clara, e que o body aqui é a resposta efetivamente que mandaram para a gente. Se eu fizer a chamada de novo, ó, vai voltar o resultado para a gente aqui, beleza? Então, perfeito. Continuando agora, a gente vai falar um pouquinho de post. Até agora, as chamadas que a gente fez, elas servem para a gente baixar informações da web. Mas e quando você quer salvar informações na web? Então, por exemplo, vamos supor que você está numa API do Twitter. Sim, o Twitter possui API. E você quer fazer o post. Você quer fazer um post no Twitter através do seu console. É possível? É possível fazer. Você precisa, claro, ter as credenciais. Mas para você fazer isso, você não usa um método REST chamado GET. Você vai usar um método chamado POST, que é o método para incluir coisas, tá? Então agora a gente vai ver um exemplo bem básico aqui de POST. Vamos criar então um arquivo chamado webpost.rb, ok? E vamos colocar o seguinte nele. Novamente o require, depois a gente vai de novo criar aqui o nosso objeto, né? Aqui a gente vai setar alguns parâmetros. O que são parâmetros, Léo? São informações que você quer passar para o site que você está se comunicando, para a API que você está se comunicando, para ele incluir lá, por exemplo, ou para ele localizar alguma coisa, qualquer coisa assim. São informações que você tem que passar pela web para que algo que você quer que aconteça, aconteça. Aqui no caso a gente está passando o nome, Mário, e o trabalho encanador. Lembrando que esse site é um site de exemplo que permite a gente fazer esse tipo de coisa. Ele está preparado para receber essas coisas de teste, beleza? Então aqui a gente disse que a URL é o /API/users. Aqui a gente diz que os parâmetros são esses. E aqui a gente vai fazer a chamada. Veja bem, antes a gente habilitou o SSL assim, né, colocando dessa forma. Mas é possível passar ele como parâmetro aqui, se você usar como start, né? Então aqui a gente chamou o get e aqui ao invés de get a gente está chamando o start. Lembrando que na hora que a gente foi criar isso aqui, a gente passou o post, a gente chamou o módulo net, módulo http, classe post, beleza? E aí com essa classe post que a gente colocou a gente instanciou nesse objeto, a gente setou os parâmetros e agora que a gente está dando o start, mandando ele executar aquilo que a gente fez, beleza? E aqui a gente está avisando que é para ser com HTTPS. Eu poderia até colocar assim aqui para ficar um pouquinho mais claro. E aqui a gente está fazendo a request, tá? Então a gente fez isso e passou aqui no bloco aqui mandando ele fazer a request. Depois que ele fizer a request, ele vai atribuir ao response, como você pode ver aqui, o sucesso daquilo ou não. Então vai estar aqui em code o código de sucesso e aqui vai estar o body, né? A resposta dele para a gente. Então vamos rodar aqui, web post. Vamos ver o que ele devolve para a gente, Beleza, funcionou. Deu o status 201, Se a gente colocar aqui message, por exemplo, vamos ver o que vai aparecer para a gente. Created. 201 é o status de quando algo é criado no servidor com sucesso. Então a gente conseguiu mandar para esse servidor de teste isso e ele salvou lá. E ele sabe que ele tem que fazer isso porque a gente está especificando aqui a URL certinho. Então, ele está dizendo que foi criado lá, o name Mário, job encanador, esse é o ID dele, e aqui a data de criação. Beleza? Então, fizemos uma chamada onde a gente baixou o site e também fizemos chamadas para APIs que usam JSON para se comunicar ao invés de HTML. Só lembrando que HTML, quando o site devolve HTML, significa que é para um humano ver num browser. E quando a gente está conversando com sites que devolvem JSON, é para uma máquina conversar com a outra, né? Para o seu software chamar o outro software para obter alguma informação, como por exemplo previsão do tempo,
valores da bolsa de valores, por exemplo, conversão dólar real ou qualquer coisa desse tipo, beleza? Então, bora para o próximo tópico. Agora a gente vai falar sobre web scraping. Na parte passada a gente aprendeu a fazer chamadas web, né? Então, com essas chamadas a gente consegue chamar sites que estão na internet, por exemplo, o ambitcode.com. Quando você faz uma chamada para ele, ele vai devolver para você um HTML, né? Ou um JSON, alguma coisa assim. Mas em geral, se você chama um site, ele vai devolver um HTML. E nesse HTML vão ter todas as informações visuais que o usuário vê quando entra no site. Por exemplo, a lista de posts do Ambitcode, certo? O web scraping é a técnica de extrair informações importantes de HTML, por exemplo. Então, a gente vai aprender como fazer um web scraping básico e você vai poder usar essa habilidade mais para frente para criar softwares que conseguem interagir com outros softwares da internet extraindo dados. Um exemplo disso seria extrair os resultados de uma tabela de jogos de futebol de um portal de notícias, ou uma lista de posts de um blog, ou qualquer coisa assim, certo? Então o web scraping serve para você, dentro do seu software Ruby, extrair informações de sites. Então, para fazer isso, a gente vai usar uma gen chamada Nokogiri e você vai ver como é realmente fácil fazer tudo isso. Então, bora lá ver isso na prática. Beleza, vamos falar então de web scraping na prática para você entender. Bom, primeira coisa, a gente vai precisar de uma gen, uma biblioteca, né, que trabalha extraindo dados, né, de HTML, XML, e essa biblioteca chama Nokogiri. Inclusive, no Ruby on Rails, que é um framework web baseado no Ruby, essa biblioteca já vem por padrão, tá? Então, gen install Nokogiri. Como a gente já tinha aprendido, né? Aquela maneira de instalar gens, depois é claro que você tem o Ruby instalado e etc, beleza? Então, gen install Nokogiri. Enquanto ele vai instalando essa biblioteca, a gente vai criar um arquivo chamado webscraping.rb. Vamos lá, vamos criar aqui, ó, web, vou colocar web scrap só, tá? Então, webscrap.rb. Dentro desse arquivo, a gente vai ter então o uso da biblioteca Nokogiri. Você está vendo que tem um require da Nokogiri. Se você não coloca o require, não vai carregar os códigos ali da gen. Também tem o require da HTTP que a gente usou antes. Quando a gente fala, né, de web scraping, a gente está falando de baixar um HTML, como a gente já fez, e aí dentro desse HTML achar as informações úteis, né? Se você se lembra, né, se a gente vier aqui dentro de um HTML, por exemplo, esse do Google, ó, você vai ver que parece uma grande bagunça tudo que está aqui, né? Se a gente vier dentro desse exemplo, ó, é uma grande bagunça processar e encontrar as informações aqui. E essa biblioteca Nokogiri, ela serve para a gente especificar, por exemplo, olha, dentro da div tal, né, que isso é uma tag, uma marcação, vai ter um H1 que lá tem o título que eu quero, né? Então pega esse cara. Então, ao invés de você fazer um looping para ficar entrando nas tags, qualquer coisa assim, lendo o arquivo na mão, ele vai fazer isso para você. O Nokogiri, ele vai, então tudo bem, é uma div, tem um H1, é para pegar esse cara, então eu pego. Então, o Nokogiri, ele serve para navegar dentro dessas estruturas aqui, igual ao HTML, beleza? Então, continuando, ó, a gente vai fazer uma chamada para o ambitcode.com, que é o nosso site. Então, a gente está criando aqui um HTTPS, um objeto, HTTPS, dizendo que a gente quer se conectar à porta 443, né, que tem lá o SSL, que a gente está habilitando o SSL, e aqui a gente está executando o GET, tá? Então a gente pegou esse objeto e executou o GET para a home, e a gente vai pôr a resposta aqui, beleza? Com essa resposta, a gente vai criar um objeto Nokogiri para HTML. Então a gente vai chamar o model Nokogiri, e aqui o HTML, e a gente vai passar para ele a resposta, né, o HTML que a gente baixou lá do Ambitcode. Então, sempre que você for criar, você vai passar esse HTML para ele e vai colocar dentro de doc. Dentro de doc, ó, a gente vai pegar esse cara e vai mandar ele pegar o que ele encontrar no H1, tá? E ele vai colocar dentro dessa variável e vamos mandar ele exibir o conteúdo do H1. Lembrando que a gente não vai aprender tudo no Nokogiri. O Nokogiri é bem extenso, né? Essa questão dele entrar em cada tag é bem extensa
e eu vou deixar a documentação dele para você se aprofundar, assim como também da parte das chamadas web e também da parte da leitura escrita de arquivos. Eu vou deixar referência para você na parte escrita, mas é para abrir a sua mente para você ver as possibilidades. Então vamos lá, Ruby Web Scraping, vamos rodar, vamos ver o que aparece aqui para gente. Ele pode demorar um pouco ou não, dependendo da velocidade da internet, dependendo de qualquer fator. Ó, ele baixou pra gente e pegou o valor OneBitCode, que é o que está no H1, que é o título do blog. Então, pegou lá o OneBitCode certinho, beleza? Então eu mandei, ó, dentro do doc, que é o que ele gera, né, o objeto que o Nokogiri gera pra gente, baseado no valor que ele recebeu. É que a gente mandou, ó, pegar o H1, colocar nessa variável, e aqui a gente mandou imprimir. Se eu tirasse esse content aqui, ó, vamos ver o que ele imprimiria para a gente, né? Ele sempre vai demorar um pouquinho, beleza. Então, ó, ele mostrou o conteúdo inteiro que ele encontrou no H1. E se eu chamasse aqui, por exemplo, H2, vamos ver se ele encontraria alguma coisa para a gente. Aqui continua H1, mas é H2, beleza? Então, ele encontrou alguma coisa dentro do H2, ó, que é a parte do logo do OneBitCode. Então, é bem parecido com esse projeto aqui que a gente viu do example, né? Como se ele estivesse realmente navegando. Ó. Se eu chamasse o example, ao invés do OneBitCode mandasse pegar o H1, por exemplo, eu não sei se com o SSL ele vai funcionar. Vamos testar aqui, chamando o H1 do example. Vamos tentar rodar aqui, vamos ver se ele encontra. Ah, pegou certinho, ó. Ele pegou o example domain, que é exatamente o que a gente tinha capturado aquela outra hora, né? Então ele não está pegando desse arquivo, ele está pegando da web de verdade, ele visitou a página na web. Beleza? Continuando aqui, vamos ver um pouco mais das possibilidades que a gente consegue explorar no Nokogiri. Vamos tentar pegar o título do último post do OneBitCode nesse momento. Talvez na hora que você execute já seja outro post, né? Mas nesse momento, vamos tentar pegar esse último post. Então vamos lá. Ó, eu não mudei quase nada, eu simplesmente voltei ele aqui para o OneBitCode, né? E aqui que acontece a mágica. Ó. Até essa parte, basicamente está igual, né? A gente colocou no doc o resultado ali, o objeto. E agora a gente vai tentar, ó, dentro do doc, pegar na tag H3. Dentro dessa tag H3 vai ter uma tag A. É para pegar a tag A dentro de uma tag H3. Então, por exemplo, aqui no example, ó, eu poderia falar, olha, dentro da div tem uma outra tag H1, pegue ela, né? Então aqui eu estou falando, dentro do H3 tem um A, né, que é um anchor. Beleza? E aqui eu vou mandar imprimir esse cara, e aqui eu vou mandar imprimir o link que está nesse cara. Então vamos lá, eu vou mandar rodar aqui e vamos ver o que aparece para a gente. Programe mais rápido automatizando comandos repetitivos. E aqui tem a URL do post. Então, simplesmente fazendo isso, eu consegui pegar o último post do OneBitCode com a URL. E aí eu poderia colocar isso num arquivo, poderia fazer qualquer outro tipo de coisa. Então, estamos extraindo informações reais do site do OneBitCode através de um programa Ruby, beleza? Então, funcionou perfeitamente bem. Então, continuando aqui, vamos ver como extrair então de todos os posts, o título de todos os posts da primeira página do OneBitCode. Vamos lá, vou substituir, lembrando que só mudei essa parte aqui. Aqui, ó, esse doc, ao invés de eu simplesmente fazer como eu estava fazendo antes, né, colocando o at aqui na frente, chamando esse método, eu vou chamar um outro método chamado search. Esse outro método, ao invés de de pegar só do último, né, do primeiro que ele encontra, ele vai pegar o resultado de todos os caras. Então, vamos supor que tenha uma tag H1 com uma tag A várias vezes. Então, ele vai pegar o resultado de todos daqueles caras e vai exibir para mim. Então, ó, eu estou mandando dar um search dentro de todas as tags H3 que tem uma tag A, e aqui eu passo esse bloco como argumento, né, como parâmetro. E nesse bloco, eu pego o resultado dentro do A e mando exibir o content. E aqui eu mando exibir o link e aqui eu mando ele pular uma linha simplesmente, tá bom? Então, basicamente, quando a gente chama o search, ele devolve um array com todos esses resultados e aí a gente passa esse it para ele. Vamos rodar então, ver o que ele mostra para a gente. Ó.
exibiu vários, ó. Então, ó, primeiro é o mesmo que era o antes, né? Que era o último, programa mais rápido. Depois tem Multitenancy no Ruby on Rails. Depois tem o OneBitTalk, uma aplicação Ruby on Rails integrada com GraphQL. Crystal, a linguagem mais rápida que C e amigável como Ruby. Buscador de jobs, podcast, OneBitTalk 22, o que é QA e por que isso é importante, e etc, etc, etc. Então veja bem, conseguimos baixar então todos os títulos de post do OneBitCode, né, dessa página do OneBitCode. Se a gente quisesse, a gente poderia colocar aqui página 2, página 3 e etc. Beleza? Então, espero que você tenha visualizado o poder do Web Scraping e que você teste isso nos sites que você gosta, que você conhece, extraindo informações dele, como, por exemplo, resultados do Brasileirão, ou como está a conversão de uma moeda em outra, ou qualquer coisa assim que agregue valor, que simplifique. Beleza? Então, bora para o projeto final. Agora que você já aprendeu a ler e a escrever em arquivos, que você já aprendeu a fazer chamadas web e também que você já aprendeu a fazer web scraping, é hora então da parte mais importante, que é o projeto final. Então esse é o nosso projeto de conclusão do curso. É extremamente importante que você faça ele para ver se você realmente pegou todos os pontos do curso. E caso surjam dúvidas, reassista as aulas que falam dos tópicos que a gente vai precisar aqui, beleza? O nosso projeto final é bem interessante. Você vai criar um sistema de tradução. Como assim, Léo? Então o cara vai entrar ali no console e vai digitar assim, olha, essa é a frase que eu quero traduzir, né? Ele vai colocar a frase que ele quer traduzir, vai dizer em qual idioma aquela frase está escrita e vai dizer em qual idioma ele gostaria que a frase fosse traduzida, né? Para qual idioma ele gostaria que ela fosse traduzida. E vai aparecer o resultado da tradução. Você pode estar se perguntando, mas Léo, como que eu vou fazer essa tradução? Eu vou buscar isso aonde? Calma, lembra que a gente falou dessa parte de fazer chamadas web? Existem outros softwares rodando na internet que através de chamadas web fazem esse serviço e a gente vai usar uma API, né? A gente vai ler de uma API. Os detalhes sobre a API, a URL que você vai usar, o link onde você vai conseguir acesso, né, o token dessa API, eu vou deixar na parte em texto, tá? Na parte em texto eu vou deixar os recursos para você conseguir completar o projeto. Mas é importante que você saiba que existem alguns critérios para esse projeto. Então, você deve usar uma classe, tá? Para a gente exercitar aquela questão de orientação a objetos. A parte que vai fazer essa tradução, ela tem que estar dentro de uma classe. E o resultado de cada tradução, junto com a frase original, né, a frase destino e a frase original, devem ser guardadas em um arquivo, tá? Então você vai escrever num arquivo a frase original e a frase antiga, e o nome do arquivo vai ser, por exemplo, a data, né? Vai ser a data mais o horário que aquela tradução foi pedida. Então você vai exercitar, além da orientação a objeto, além das chamadas web, você vai exercitar também a escrita em arquivo, beleza? Então, esse é o projeto final, é muito importante que você faça e quando você terminar, coloca aí seu código aí embaixo, ou se você preferir subir para o GitHub, coloca o link do GitHub. Eu vou ficar muito feliz de ver a maneira como você solucionou esse problema. Lembrando que na parte em texto tem os recursos para você conseguir fazer esse desafio, beleza? Então, bora lá criar o nosso projeto final de conclusão do curso de Ruby do OneBitCode. Missões anteriores, só lembrando que o código, né, a resolução dos desafios da aula passada estão na plataforma, na parte em texto, para você comparar com o que você fez, ó, tá nessa URL que tá na tela, beleza? Então eu gostaria de agradecer e parabenizar você por ter seguido essa jornada com a gente até aqui. Tenho certeza que você está tão maravilhado com o Ruby como eu estou, certo? Então eu gostaria de pedir para você 3 pequenas coisas. A primeira é que você se inscreva nas nossas redes sociais. Isso é muito importante e sempre tem conteúdo de alta qualidade por lá.
A segunda é que você avalie na página do curso, dizendo se você gostou ou não, né, colocando de 0 a 5 estrelas, beleza? E a terceira e mais importante de todas é que você mande esse curso, recomende para pelo menos uma pessoa, dizendo que você gostou e que essa pessoa também deveria aprender Ruby do zero, certo? Então, muito obrigado novamente a você e a equipe que fez parte, que é o Léo Rocha, a Flávia Modesto e o Leonardo Scorza, que sou eu, beleza? Parabéns novamente e eu vejo você nos próximos conteúdos do One Bit Code. Até lá!